Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é terça-feira, 24 de dezembro. Feliz Natal para todos vocês que acompanham o Jornal PT Brasil nessa véspera de Natal. E você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT. E você vai ver que o município piauiense Cocal dos Alves, sob gestão do PT, se destaca nacionalmente como a capital da matemática. Boa tarde para todo mundo, sigam a TV PT nas redes sociais e acompanhem a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô também para Lúcia e Nayane, que apresentam diariamente esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais. E você pode participar ao vivo e fazer esse jornal junto com a gente também. Comente e envie sua mensagem e sugestão no chat do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade da TV PT. A gente abre essa edição falando sobre a importância de políticas para a população LGBT. E a gente conversa então com a Janaína Oliveira, que é secretária nacional LGBT aqui do PT. Primeiro, eu queria agradecer então a sua presença aqui com a gente, Janaína, por falar sobre um assunto tão importante como esse e agradecer a sua presença e por participar aqui com a gente, viu? Boa tarde. Tarde, obrigada pelo espaço novamente, e agradecer aí aqueles que vão nos acompanhar agora, quem vai nos acompanhar depois. Importantíssimo esse tema. Janaína, eu queria começar te perguntando, então, a gente, no governo anterior, né, a população LGBT passou por uma situação difícil, né, uma situação complicada. Então eu queria perguntar para você, começar aí perguntando quais foram os principais aí avanços conquistados através da política para a população LGBT aí nos últimos anos, né? Olha, a gente teve pontos muito significativos, né? E eu acho que a gente teve avanços importantes, não só no executivo, no judiciário, no legislativo, mas eu acho que as principais lutas hoje, atualmente, no cenário atual, são a retomada da política pública, o reconhecimento da população LGBTQIA+, como parte dessa sociedade, como um agente que também precisa da política pública para o acesso à garantia da sua dignidade como pessoa humana, no reconhecimento do seu direito de existência, no enfrentamento à LGBTfobia. Acho que a retomada do governo Lula, esse terceiro mandato, é a reconstrução da política, né? A gente precisa lembrar que no governo anterior a gente teve 100%, melhor, 99,9% das políticas públicas extintas, né? A gente precisa lembrar que teve uma delas que foi chamado kit gay, né? Que nunca existiu, então ela nunca foi extinta, mas todas as outras políticas haviam sido. Eu acho que a primeira criação da Secretaria LGBT,
né? Então, o reconhecimento da pauta, né, estruturalmente no governo, a participação social, a retomada da escuta junto aos movimentos sociais, então, a reconstrução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a transversalidade da pauta da diversidade em todos os ministérios, então você consegue entender a importância da pauta de gênero, de raça, de sexualidade, para além do Ministério dos Direitos Humanos, para além do Ministério das Mulheres, para além do Ministério de Igualdade Racial. Então, você fala de educação inclusiva, você fala de direito, você fala de enfrentamento a bullying, você fala de saúde, você reconhece a necessidade de debater a saúde da população LGBTQIA+. Então, você começa a retomar todos esses instrumentos a partir da participação social e desse reconhecimento da retomada de diálogo, né? Acho que é central falar isso. O diálogo voltou novamente e todos aqueles que são ditos ou vistos como minorias, né, essa população muito mais vulnerável, passou a ser ouvida novamente no nosso governo e passou a ser incluída. E nos grandes programas também, porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, quando a gente fala de ProUni, quando a gente fala de outros programas sociais, a gente também está falando dessa camada populacional que precisa de atenção, de atendimento e de cuidado. Janaína, quais são os maiores desafios enfrentados na implementação de políticas públicas para a comunidade LGBT aqui no Brasil? A gente tem dois pontos, né? A gente tem um ponto central que é enfrentar os setores conservadores, a direita conservadora também, acho que é importante colocar isso. Então, você muitas vezes tem a política pública pensada em âmbito nacional, mas você tem estado e município por discursos, utilizar o discurso, hein? O discurso religioso, né? Para disfarçar seu preconceito e impedir a implementação da política pública é um dos principais desafios. Você tem grandes programas pensados pelo governo federal, mas você tem município e você tem estados que se recusam a debater sobre a população LGBTQIA+, que reforçam o discurso de ódio e que reforçam a ideia de que esse segmento social não tem que ser reconhecido como um agente, como um cidadão que também precisa ser visto na política pública. O segundo ponto, que eu acho que é um contraditório, a gente viu muito intensamente isso nas eleições esse ano, é a tratar as pautas dos direitos humanos, as pautas sociais, como uma pauta de identitarismo. E quando você vende essa ideia da pauta como uma pauta identitária, quando você vende a ideia que o único processo político importante é aquele que você fala de empreender, ou que você fala em ordem econômica, a gente também debate autonomia, a gente tem programas para falar sobre autonomias, autonomia econômica, mas você tem setores, inclusive esses setores de pessoas pseudo-esquerda, que acabam reproduzindo e reforçando a ideia de que a única forma de garantir política pública é ter um prato de comida na mesa em todos os horários, ter emprego e renda, e acaba também desconstruindo a importância de você ter política pública. Então, não adianta eu ter um emprego e uma renda se eu continuo sofrendo no ambiente do meu trabalho o racismo, por exemplo. Então, esses dois fatores, eles têm sido centrais na luta da população LGBTQIA+, porque a gente precisa enfrentar os setores conservadores que têm se intensificado, se fortalecido no mundo para lutar contra a nossa existência, né, para nos transformar numa pauta fascista, para vender à população uma ideia de que a gente busca privilégios e não direitos, e, ao mesmo tempo, você tem que lidar com essa pseudo-esquerda que acha que a pauta é identitária, que não deve ser uma prioridade. Enfrentar a violência é prioridade, sempre foi prioridade. Para o governo federal, no governo Dilma, no governo Lula, sempre foi prioridade para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras enfrentar toda e qualquer forma de opressão e toda e qualquer forma de violência. A gente não pode cair do contraditório do capital. O capital vende a ideia de que a gente só precisa ter dinheiro. A gente precisa muito mais do que isso, ter dignidade, ter direito, ter acesso, poder ir e voltar sem sofrer violência pela sua raça, pela sua sexualidade, pelo seu gênero. É sobre isso. A luta social também é sobre isso, inclusive a de econômica. Janaína, já que você comentou sobre isso, eu queria te perguntar então como tem sido o trabalho da Secretaria e do PT também nesse combate? A gente tem dois frontes, né? A gente fala da organização interna do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que também se organiza
no diálogo com os movimentos sociais. Então, essa importância da participação social, da escuta do movimento social, da demanda da população LGBTQIA+, também é um processo construído dentro da secretaria. Então, a gente tem, desde comissão de enfrentamento à violência, então a gente está falando de violência política, não só daqueles que têm mandatos, mas daqueles que são lideranças, né, do campo social. Então, debater sobre isso, pensar a estratégia, proteger essas pessoas. A gente também organiza dentro do Diretório Nacional e da Executiva Nacional do PT as demandas para a pauta, e não só as nossas pautas, mas todas aquelas pautas que são relevantes e importantes ao Partido dos Trabalhadores. Fortalece a luta na disputa eleitoral, que é o projeto Nossas Cores. Então, o PT é o partido que mais elegeu em 2020 e agora em 2024, que mais elegeu LGBTs nesse processo eleitoral de participação e de inclusão. E é importante dizer que a nossa existência enquanto LGBT também perpassa por debater pautas importantes, seja ela de ordem econômica, seja ela de ordem de direitos humanos, seja ela de ordem de moradia digna, de segurança pública. A gente tem um marco histórico de candidaturas que se elegeram sendo um ponto focal da maior votação histórica que o PT teve naquele município. Nós estamos falando de pessoas que sofrem violências, mas que entendem que a importância de ocupar espaço de poder para também ser o porta-voz dessas pessoas, dessa população mais vulnerável, não só nossa, qualquer população, reflete nos nossos mandatos. Então, a gente fala de renda básica, a gente fala sobre trabalho digno, a gente tem a nossa militância, os nossos parlamentares têm projetos nas casas municipais, estaduais ou federais, no sentido do fortalecimento do direito da população brasileira, né? E sim, a gente também fala sobre empreendedorismo, emprego e renda, no sentido do empoderamento, mas um empoderamento consciente, de que a população entenda a importância de ter o prato, ter a comida no prato, ter seu emprego, ter uma moradia digna, ter segurança, mas também entender por que é importante enfrentar o preconceito. Então, a Secretaria dialoga, com a Fundação Perseu Abramo, com os movimentos sociais, tem se inserido no debate com as nossas lideranças no Senado e na Câmara sobre os projetos de leis favoráveis à população LGBTQIA+, e também os anteprojetos. Nós temos muito projeto na casa que luta contra a existência, que luta contra os corpos da população LGBTQIA+. Então, se organiza no sentido de fazer a escuta, de produzir a partir disso e de executar na ponta esse diálogo, né? E a gente tem o privilégio de fazer parte de uma legenda que sabe o que é lutar pelo povo e lutar pelo povo de forma integral. Então, qualquer pessoa que ache que a única pauta que a esquerda deva seguir seja a de empreender, seja de ordem econômica, eu quero dizer a essas pessoas que estão na legenda errada. Porque o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é um partido de pessoas pretas, é um partido de pessoas com deficiência, é um partido de pessoas idosas, é um partido de pessoas LGBTQIA+, é um partido de pessoas heterossexuais, é de pessoas brancas também, é uma diversidade. E a diversidade exige muito do partido, porque a gente garanta que todas as pessoas, todas, sem exceção, sejam vistas de formas iguais. Janaína, para encerrar, uma última pergunta. Você comentou sobre esse diálogo, né, que também existe com a Câmara, com o Senado. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. O governo, a gente tem hoje no Brasil um governo progressista, mas a gente ainda vive uma onda de conservadorismo, principalmente da extrema-direita, principalmente no Congresso Nacional, né, no Legislativo, na Câmara, enfim, que é quem precisa aprovar, né, essa questão das leis. Como tem sido esse diálogo lá dentro do Legislativo? Ele tem sido muito difícil, né? A gente tem vivido os últimos períodos eleitorais dizendo o tempo todo que esse é o pior Congresso, né? Então, primeiro, a gente tem buscado dialogar com as bancadas progressistas, democráticas, de esquerda, de centro, que acreditam no projeto político amplo. Não tem sido fácil esse diálogo, porque ao mesmo tempo que a gente tem um parlamento que propõe projetos que defendam a vida das pessoas, que defendam a vida da população LGBTQIA+, que enfrente os crimes de ódio, você tem, ao mesmo tempo, na Câmara e no Senado, bancadas conservadoras que buscam criar projetos que tirem os poucos direitos alcançados que a gente tem, boa parte desse direito, seja da União
homoafetiva, seja do direito da doação de sangue, entre outras coisas, seja o direito da adoção, elas se dão pelo judiciário brasileiro, né? Então, e não pelo legislativo, porque o legislativo fez dos nossos corpos uma pauta para a luta, né? Para a sua luta num discurso de ódio, num discurso que promove a violência. A secretaria tem dialogado, como outras secretarias também, que se organizam nos partidos pela luta da população LGBTQIA+, nós temos dialogado estratégias, frontes, atuação, acompanhado o debate, ido nas comissões para debater, organizar o sentido de muitas vezes tirar determinados pontos de pauta do dia, porque são pautas que ferem todos os direitos constitucionais brasileiros. Por isso a importância da gente ter parlamentares que nos representem, que estejam na luta do povo, que acreditem num processo progressista democrático. Por isso que é fundamental que aqueles e aquelas que se elegeram agora nas etapas das eleições de 2024, seja no Executivo e no Legislativo, entendam o seu papel. O seu papel é pela defesa do povo, e a defesa do povo de forma integral, a todas as pessoas, né? A luta dos direitos humanos no Brasil não é uma luta importada. Ela não vem dos Estados Unidos, ela não vem da Europa. O Brasil é um país que tem referência mundialmente por lutar por todas as pessoas, né? Então, não é à toa que o governo Lula, o governo Dilma e esse terceiro governo do Lula, a gente tem uma influência e um papel importante no cenário internacional. Então, para quem ainda não compreendeu a necessidade da gente enfrentar esses setores conservadores, pode estar, de forma consciente ou inconsciente, contribuindo para a violência, para o aumento da violência, para o aumento do preconceito. Então, o processo da Câmara e do Senado não são processos fáceis, mas, assim, quero dizer a todas as pessoas que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras se esforçam, articulam, atuam, né, as representações do governo na Câmara e no Senado se esforçam e atuam no sentido de defender as pessoas, né, de defender todas as pessoas. Então, não é uma tarefa fácil. Daqui a pouco a gente vai ter as eleições federais e eu espero que a população consiga amadurecer mais sobre esses temas dos direitos humanos, cair menos na falácia do discurso do fake news, da mentira, e comece a observar o que aquele parlamentar que está ali representando você, ele está propondo. Porque a maioria desses parlamentares que são do campo conservador não tem proposta concreta, não tem atuação direta, não tem projeto de lei que atenda ao interesse do povo. Tem um discurso diário para garantir que nas próximas eleições esteja de novo naquela cadeira. E somente isso. É sobre a gente ter espaço de poder e enfrentar todas as formas de preconceito, né? E combater todo projeto de lei que fira a dignidade da pessoa humana. Janaína, queria agradecer demais a sua participação e desejar sucesso aí nesse combate, nessa luta, nessa missão. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês pelo espaço e para quem não está seguindo a gente, está na hora, viu? Clica aí no sininho, segue a gente, acompanha os debates, porque são fundamentais para a gente poder combater esse fake news que tem no país ainda, infelizmente. Obrigado, Janaína. Tá aí, então, a Janaína Oliveira, que é secretária nacional LGBT aqui do PT, e participou ao vivo com a gente falando sobre esse combate, essa pauta tão importante no Brasil. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da farmácia popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido.
tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. Cocal dos Alves, no interior do Piauí, é conhecida como a capital da matemática, pelo sucesso de seus alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Com apenas 6.000 habitantes, a cidade já acumulou cerca de 300 medalhas em 18 anos de competição. Grande parte do prestígio do município se deve ao Centro Estadual de Tempo Integral Augustinho Brandão, escola que lidera o desempenho local e se destaca nacionalmente no ensino da matemática. Uma bem-sucedida gestão da educação por parte da Prefeitura abriu o espaço necessário para os estudantes de Cocal dos Alves explorarem seus talentos e aprenderem cada vez mais. Entre 2016 e 2018, na gestão do prefeito petista Osmar de Souza Vieira, os alunos conquistaram 22 medalhas de ouro, 101 medalhas de prata e 143 de bronze. Osmar foi reeleito em 2020 e seu sucessor é outro petista, Hudson Vieira, recentemente eleito com 70% dos votos. O Centro Estadual de Tempo Integral Agostinho Brandão investe em suas aulas preparatórias e revisões para a Olimpíada, com o apoio da Prefeitura. Ex-alunos da instituição se tornaram professores e professoras, médicas e médicos, engenheiros e engenheiras. A preparação para o OBMEP virou tradição na escola, onde professores dedicam tempo extra para aulas específicas, incluindo revisões nos finais de semana. A OBMEP foi criada em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Lula, e desde a primeira edição teve participação significativa das escolas públicas do Brasil. Em evento de premiação da Olimpíada, realizado este ano, Lula afirmou que a prova é uma oportunidade de provar a qualidade do ensino público do país. A OBMEP deste ano registrou recorde de escolas participantes. Foram mais de 56.000, localizadas em 5.500 municípios, o que corresponde a 99,9% das cidades brasileiras. A primeira etapa, realizada em junho, reuniu 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país. Na segunda fase, que aconteceu agora em outubro, foram mais de 900.000 estudantes. O resultado, com os nomes dos premiados, será divulgado no dia 20 de dezembro no site obmep.org.br. OBMEP apresenta a capital da matemática. Nós estamos em Cocal dos Alves, uma cidadezinha pequena de pouco mais de 6.000 habitantes. A cidade aqui é bem pequena e não tem luxo. Mas que tem muito menino bom em matemática, tem. Oh, se tem! Os estudantes de Cocal dos Alves, interior do Piauí, já ganharam mais de 300 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Aqui praticamente todos os alunos participam da OBMEP. O resultado dessa equação, um futuro melhor para essas crianças. Quer ver? Natália virou mestre em matemática, Eduardo e Cristiane viraram médicas e Amaral, engenheiro.
São muitas vidas transformadas. E sabe qual é o conselho deles para você? Estudantes, participem da OBMEP. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Uma grande conquista neste processo de reconstrução do país durante os 2 anos de governo Lula foi o lançamento do novo PAC. O novo Programa de Aceleração do Crescimento foi lançado em 2023 e tem como objetivo gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover a sustentabilidade ambiental. Ao todo, o novo PAC tem previsão de investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais e a geração de cerca de 4 milhões de empregos. Dentre os eixos de investimentos do novo PAC estão transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, inovação para a indústria da defesa, educação, ciência e tecnologia e saúde. O novo PAC Seleções, lançado em setembro de 2023, anunciou investimentos de 65 bilhões e 200 milhões de reais para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios. O valor total destinado ao novo PAC Seleções é de 136 bilhões de reais e a segunda etapa do programa está prevista para 2025. O recurso está contemplado no investimento total do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Durante os anúncios do novo PAC Seleções, o presidente Lula comemorou o trabalho conjunto entre governo federal, estados e municípios. Quando a gente fez uma coisa chamada PAC Seleções, é importante que todo mundo compreenda. É uma novidade na política brasileira desde que o Brasil faz política, desde que o Brasil foi descoberto. Nunca, neste país, nunca se chamou ente federado para discutir política pública. Nunca. Era política de amigo para amigo, era política de compadre. Eu atendo o governador porque é meu, eu atendo o prefeito porque é meu e o povo que se dane. Nós resolvemos mudar a lógica.
O que nos dá o direito de andar de cabeça erguida é que a gente não prioriza o governante, a gente prioriza a importância da obra e os benefícios que aquela obra leva para a população daquele município, independentemente se o prefeito é corintiano, são paulino, palmeirense, ou flamenguista, ou Botafogo. Não me interessa isso. O que me interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se é uma obra de interesse do povo. Aí quem apresentar projeto vai receber recursos. É esse o critério. E não é um critério fácil, Rafael. Não é um critério fácil, porque eu já assisti polêmica de companheiros prefeitos do PT dizendo, pô, cara, mas eu não estou sendo contemplado no Pacto de Seleções, o cara que é contra a gente está sendo contemplado. Eu já cansei de ouvir isso. E ao invés de concordar, eu tento explicar para o prefeito por que tem que ser feito assim. Porque o cidadão da cidade do prefeito do PT, ele é igualzinho o cidadão da cidade do cara que não é do PT. Então nós temos que tratar os interesses de cada cidadão. Se quando eu deixar a presidência da República, eu tiver deixado como legado a compreensão de que é possível de forma civilizada, de forma democrática, uma convivência adversa, seria maravilhoso para esse país. Seria extraordinário que esse país conseguisse fazer com que as coisas fossem compromissadas por todo mundo. O que é triste é que quando você chega depois de um período de 15 anos afastado da presidência da República, você encontra obras que eu comecei a fazer e pelo fato de ser eu que comecei a fazer, as obras simplesmente foram paralisadas. O que é triste é que você tem casa que parou de ser construída a partir de 2013, 2014 ou 2016, quando a Dilma deixou a presidência da República. E aí está cheio de pontes, 6 mil creches, não sei quantas UPAs, não sei quantas UBS, tudo paralisada. Porque foi o governo adversário que começou a fazer. Ora, o que o povo tem a ver com isso? Por que o povo pode ser vítima dessa pequenez política do comportamento de um governante? Então, se eu deixar a presidência e a sociedade tivesse a compreensão de que o critério para eleger um presidente da República é saber se o presidente é civilizado ou não, se ele gosta de diálogo ou não, se ele aceita a diversidade ou não. Porque, afinal, vamos brigar pela monarquia e indicar o imperador para governar o país. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!